Boa tarde, seja muito bem-vinda a mais um programa Conversa de Mulheres, em que nesta tarde vamos ter aqui um assunto muito interessante que você tem de estar atento. É verdade, hoje vamos falar Diz. sobre ansiedade e vão dizer assim, mas falam muitas vezes sobre ansiedade e vamos falar ainda mais vezes, até você desse lado deixar de ser ansioso e eu também. Mas E não hoje vamos só. falar da ansiedade, sim, daqueles assuntos que já falamos com uma pessoa diferente, mas aqui também um bocadinho da ansiedade e perturbações alimentares. Essa parte eu sou tão expert. Querem saber? Têm que ficar para ver. Bem, e este é um programa que deve gravar na sua box ou então estará disponível daqui a 15 dias no YouTube para que possa partilhar, porque é um assunto que, lá está, abrange muitas pessoas, então, através do YouTube, poderá partilhar este programa completo daqui a 15 dias. E já sabe, falamos aqui temas, sempre referimos isso para motivar, para inspirar. Hoje, talvez, aqui é a motivação e a inspiração, não a seguir um sonho ou a seguir um negócio, mas se calhar a conseguir aqui uma vida mais estável, mais feliz, a identificar, se calhar, algumas coisas que ainda não tinha identificado. Portanto, vai mesmo valer a pena ficar aí connosco até ao final do programa e vamos falar disto de uma maneira à nossa maneira, não é? Sempre com Uma boa disposição, conversa. com testemunhos na primeira pessoa. Vamos saber com a Cláudia tudo sobre ela, sobre este assunto. Eu, não é? Isso tudo. E porque precisamos do seu like, da sua partilha, deve seguir as nossas redes sociais. O Facebook Conversa de Mulheres e o Instagram Conversa.mulheres. Encontra muita informação sobre o programa, as nossas convidadas, as páginas, colocar like também nas páginas das nossas convidadas para as seguir e também encontra programação semanal, promocionais, é seguir para as notícias aparecerem no seu Fluírem, feed fluírem. e você partilhar. Depois ficar a pensar assim, eu estava mesmo a precisar de ver isto. Pronto, é isso, é isso. É o É isso, objetivo é isso. concluído. Temos também o nosso canal do Obrigada. YouTube, cheio de programas completos, nossos, dos nossos colegas. Portanto, veja Manhãs na TV, veja Rota, veja A Conversa com e todas as outras coisas que passam aqui no canal para poder também dar-nos assim um forcing, também merecemos. Acho que não tenho pedido um forcing, mas assim aqui. Subscreva o canal. Exatamente. Veja, temos programas variadíssimos e estão então disponíveis no YouTube. E já sabe, se conhece alguém que é uma mulher inspiradora, que é uma mulher que muda a vida dos outros, que é uma mulher que tem uma história de vida para nos contar, sempre de superação. O nosso mote não é mostrar aqui o lado negro, é mostrar que o lado negro se transforma em lado cor-de-rosa. Então, pode nos enviar o seu e-mail, porque temos todo o gosto aqui de dar força então a estas mulheres empreendedoras. E vamos conhecer a nossa convidada de hoje após um separador. Fique connosco. Até já. E connosco temos a Juliana Rocha. Olá, Olá, seja muito bem-vinda. obrigada. Psicóloga clínica, estuda ansiedade e insegurança, comparação excessiva e perturbações alimentares. Sim, exatamente. Portanto, sou psicóloga clínica. De uma forma muito natural, acabei por me direcionar mais para a ansiedade e as perturbações alimentares, sendo que dentro da ansiedade existem diversas questões, exatamente, a ser abordadas. Portanto, Vamos ensinar isso tudo? exatamente. Tudo Portanto, não temos tempo. Vai dar um resuminho. bocadinho. Podemos já convidá-la para o próximo programa daqui a um pronto. tempo. Pode ser, claro que sim. Já fica. Portanto, há toda uma questão aqui em volta da ansiedade e eu acabo efetivamente por me focar muito nisso, de uma forma assim muito natural. Acabei por, quando criei a minha página no Instagram, acabei por me focar mais o nicho na ansiedade, porque eu própria já passei por situações de muita ansiedade, ataques de pânico, etc. Portanto, Vamos porque não, saber isso tudo. porque não abordar um tema que eu própria pronto, conheço muito bem. Conhece não é? o outro lado. Conhece os Exatamente. dois lados da moeda, vamos Exatamente, assim dizer. na primeira pessoa, portanto, melhor do que ninguém, achei que seria algo que poderia É uma efetivamente mais-valia, sem dúvida. exatamente, desenvolver. Pronto, claro que, enquanto psicóloga, não preciso propriamente Claro. de ter sentido tudo aquilo que a outra pessoa está a sentir para conseguir colocar-me no lugar dela, não é? Portanto, chama-se simpatia. Mas no caso da ansiedade, pronto. Já algo é que- mais fácil. Sim, exatamente. Então, sim, de onde é que é? Fala-nos aqui em pequena, também era pronto,
a idade ainda não é assim tão extensa, não é? Esses muitos É. séculos de vida. De onde é que é? Como é que foi aqui o seu percurso? Então, eu sou do norte do país, sou do Porto, de uma cidade pertinho do Porto. O meu percurso, então, eu terminei o secundário. Psicologia nunca foi propriamente uma Pronto. opção. Era aí. O que é que se imaginava a fazer em pequena? Sim, em pequena nunca imaginei muito o que é que eu iria fazer. Sabia que queria trabalhar com pessoas, portanto... Ajudar pessoas. Exatamente, sim, ajudar pessoas, mas não sabia ao certo o quê. Portanto, durante... Nem o meu- médica? Não. Todos Diz aqui estão que aqui gosta mais... de ler e estudar. Normalmente quem Sim, gosta de sim. ler e estudar quis ser médica em pequenino. Não foi assim muito Não? o meu caso, porque eu sempre tive muita dificuldade em lidar com sangue e todas essas pronto. coisas, portanto... E já tinha era um essa bocado- consciência. Sim, estava um bocado fora de questão. Pronto, depois no secundário eu pensei, saúde acho que faz sentido, mas dentro da saúde, não é? Portanto, o quê? Pensei em fisioterapia, pensei em terapia ocupacional, terapia da fala. Pronto, a psicologia acabou por surgir aqui muito naturalmente 1 mês ou 2 antes de me inscrever na faculdade. Mesmo? Sim, foi mesmo, porque na altura também estava a ter acompanhamento com uma psicóloga, eu faço terapia e não há problema nenhum em dizer isso, porque eu acho que é importante que as outras pessoas que o saibam e normalizar esta questão. Então pensei, Portanto, o seu contacto com a psicologia não foi aquela psicologia da escola? não. Sabe que temos muitos psicólogos que se apaixonaram pela psicologia na escola. Parabéns aos professores de psicologia da escola, não é? É Sim, verdade. sim. No seu caso foi porque precisou de ir ao psicólogo. Exatamente, sim. Portanto, nessa altura estava a fazer terapia, também aqui um Mas bocadinho... porquê? Tinha ansiedade? O que é que foi? Sim, também Questão. um bocadinho pela ansiedade que sentia, ansiedade de, portanto, o que é que eu iria fazer, ia para a faculdade, o que é que iria ser, o que é que não iria, portanto, nessa altura tive umas consultas, comecei a ser acompanhada e pronto, gostei muito, ajudou-me bastante e pensei, por que não tentar estar do outro lado, portanto, estudar e saber efetivamente aquilo que... Pronto, como é que posso ajudar exatamente outras pessoas que estão em sofrimento. Pronto, então foi um bocadinho por aí. Juliana, só uma pergunta, se quiser responde-me, se não quiser passamos à frente, que é, há ainda hoje, eu acho que ainda hoje há um bocadinho aquele estigma de ir ao psicólogo. Cada vez menos, mas ainda hoje há, portanto, a Juliana é nova, mas já foi há algum tempo atrás. Sim. O que é que levou os pais, ou não sei quem a levou, a levá-lo ao psicólogo, se não tinha assim uma coisa, normalmente pensas, tem que ser uma coisa muito grave para levar um adolescente ao psicólogo, não é? Certo. Não, os meus pais sempre foram pessoas muito abertas a isso, portanto sempre me incentivaram, ou seja, se eu não estava bem, é quase como ir ao médico, se eu tenho uma dor de barriga, ok, vamos procurar ajuda. Então foi mais nesse sentido. Portanto, foi ainda, se calhar nem havia assim nada tão gravoso, não é? Sim. Apesar de que, pronto, nessa altura, antes de eu iniciar o acompanhamento, eu estava a ter ataques de pânico. Ok. Sim, ia para o hospital, portanto, Ok. os Então meus pais ainda não estavam sabiam exatamente o que é que passava. passava, não é? Eu sentia muitas dores, muita falta de ar, sensações de desmaio. Então, a primeira coisa que meus pais faziam para me ajudar era, ok, vamos para o hospital. Então, eu, pelo que me recordo, acho que foi numa dessas consultas em que Alguém a médica identificou. que me atendeu exatamente, pronto, sugeriu procurar um psicólogo e iniciar aqui o acompanhamento, porque efetivamente aquilo que eu estava a sentir não era nada, apesar de ser físico, porque tinha sintomas físicos. Sim. E já vamos falar É sobre derivado. Exatamente, portanto era aqui derivado se calhar a muita ansiedade ou algo que eu estava a sentir e a precisar de gerir na minha vida, que não estava a ser gerido. Pronto, então E que muitas foi um vezes se bocadinho por acha aí. que, como se é muito novo, ainda não se tem contas para pagar, Sim. ainda não há aqui um peso real das coisas, mas para a pessoa é real, não é? Sim, Porque aqui o peso não tem a ver com o que é que o outro acha que é pesado ou não é? Exatamente, sim, claro que sim. Até porque nós podemos ter, sei lá, 15, 20 anos, seja a idade que for, nós já temos toda uma vivência para trás. Portanto, nós não somos feitos só do presente, somos feitos do nosso passado. Traumas que nós passamos, situações menos boas, se nós não formos capazes de as gerir, nós vamos acabar por levar para a nossa vida e isso, pronto, Claro. vai chegar a um ponto em que realmente ela vai se demonstrar de algum modo, pronto, através da ansiedade ou outras questões. Exatamente, às vezes até com problemas físicos, Sim, que depois a pessoa fica mesmo doente fisicamente. exatamente, sim. E então, faculdade adorou psicologia? Quando entrou? Sim. Eu lembro-me que isto é uma coisa que a minha mãe fala muitas vezes. Na primeira semana,
eu estava nas aulas, na faculdade, e liguei-lhe e disse: mãe, é isto, eu adoro isto. É. Foi para longe? Não, fiquei no Porto, sim. Depois no mestrado é que acabei por ir para Braga, portanto por opção. Não, como disse que ligou à mãe. por é que eu Sim, pensei porque que estávamos tinha sempre em contacto. Estava na escola. sempre Pronto. É que Exatamente, imaginei. sim. Eu faço filmes na minha cabeça, eu estou a ver a história. Na minha cabeça há toda uma imagem, não é? Uma faculdade, a Sim. Juliana a entrar com os seus Exatamente. cabelinhos. De mochila. Mochila na faculdade, eu acho que já não se Não, já não usava já não mochila. sai de mochila. Cada um imaginação no mundo. Pronto, exato. Sim. A da Cláudia devia ter pulseirinhas, a mochila da Cláudia. Olha, Ela pede. olha, temos que ver isto com ela, depois senhora psicóloga, que Ok. ela às vezes quer-me bater, eu é que não deixo. Está sempre a pedir. É. E então, adorou psicologia e Sim. depois a psicologia tem aqui vários ramos, não é? Foi fácil escolher qual era o ramo, porque já ia muito definido o que é que queria fazer ou não? Sim, eu sabia que queria clínica, porque dentro da psicologia temos a parte das organizações, que é para as empresas, justiça, pronto, eu sabia que queria realmente a clínica, apesar de quando eu fui para o mestrado em Braga ser um mestrado mais geral e só depois o estágio é que acaba por definir Uhum. a nossa área, no fundo, pronto. Ali no primeiro ano de mestrado, né, pensei, será que faz sentido, organizações, pronto, mas depois percebi que depois não. percebeu que não. Exatamente, no quinto ano escolhi então estágio, fiz num hospital e adorei, e pronto, e a partir daí não pensei mais em sair da clínica, pronto, desde que aqui estou. Nunca sabe o futuro, não é? Portanto, Claro. E então como é que enquanto. começa aqui depois o seu percurso profissional? Pronto, então eu fiz no quinto ano um estágio curricular, num hospital, terminei 2 meses depois, mais ou menos, porque lá está, a ansiedade continuava muito presente e eu queria ter aquela vontade de, eu não posso ficar muito tempo desempregada, eu tenho de encontrar um local de estágio, porque após o curso nós somos obrigados a fazer um estágio Eu acho que é para a só uma ordem. pessoa que se preocupa muito à frente com as É. coisas, Juliana. Sim. Eu também já fui essa. Já fui sendo. Sim, mas é uma coisa que com o tempo aprende-se a gerir e a gerir, perceber, eu acho que até com a idade, não é? E perceber que nós somos capazes mais cedo ou Pode mais confiar tarde. em mim, que eu já fiz um outro caminho Pois. para a frente. Exatamente. E é verdade, a idade faz-nos pensar assim: pá, para que é Sim. que eu me vou chatear com isso? Isso é só amanhã, ou isso é só daqui a um Sim. mês. Depois, quando chegar lá, Exatamente. porque não podemos resolver nada, atenção. Exatamente. Portanto, É, naquele quando se momento. pode resolver, eu gosto de deixar tudo organizado, porque na cabeça faz bem. É um Sim. grande truque, deixar tudo escrito e organizado, não é, Cláudia? Ainda outro dia falávamos sobre isso. Mas quando não se pode resolver, olha, Sim. logo se verá. Deixa essas coisas fluir, não é? será? E elas depois acabam por seguir o rumo delas. Pronto, então procurei, consegui, portanto, encontrar o estágio para a ordem, porque depois nós só podemos, Exercer. efetivamente, exatamente, exercer individualmente após termos um ano de estágio para a ordem. Portanto, após os 5 anos de faculdade, ainda temos um ano. Não. Como é que funciona esse estágio? Por acaso acho que nunca perguntei isso aqui. Esse ano de estágio em que já fizeram, mas estão a fazer o estágio. Mas Não. estão a fazer consultas, não? Sim, exatamente. Mas Portanto, acompanhadas por alguém, por outro psicólogo. temos um orientador, exatamente. No quinto ano o estágio é curricular, são apenas umas horas durante uns meses. Pronto, depois temos uma nota, temos de defender Tese. a tese, o estágio também, pronto. Isso fica feito. Depois temos de procurar um estágio como se fosse mesmo um trabalho. Portanto, temos de ser remuneradas, temos de ter todo, portanto, é procurar mesmo um trabalho. É normal procurar um trabalho, só que tem de ter aqui uma parceria com a ordem, o local, a instituição, seja o que for. Tem de ter uma parceria com a ordem, tem de ter um psicólogo e pronto. E depois as coisas acabam por fluir. E depois, por aí. passado um ano, vou-se a solo. Exato. Sim. Não propriamente a solo, porque ainda tive 2 anos a trabalhar numa outra clínica. Portanto, depois disso. Mas já como é que- psicóloga da ordem. Sim, exatamente, já como psicóloga da ordem, exatamente. E depois disso, pronto, acabei por perceber que, pronto, que o meu caminho, se calhar, faria mais sentido ser de uma forma mais individual, O que é, Juliana? porque eu já tinha a minha página, portanto, comecei a receber alguns pedidos e como estava a receber pedidos, pensei, ok, como é que eu vou conseguir gerir isto estando eu a trabalhar full-time numa clínica? Ou seja, a ter que dar ali, prestar contas para o outro lado. Exatamente, pronto.
Então, todos os espacinhos livres que eu tinha, fins de semana, finais de dia, inícios de manhã, eu comecei a dar consultas. Pronto, até que chegou a um ponto em que realmente comecei a ter mais e mais e depois tive de tomar então... clientes, não é? Sim, tive de tomar a decisão, o que é que eu faço agora? Mantenho-me aqui ou então... Foi fácil tomar essa decisão? Que é tão ponderada e fica a pensar tanto e corre, corre, corre. Pronto, não foi fácil, ainda foram assim uns meses a pensar no assunto, mas eu tinha muito bem delineado e definido aquilo que eu queria, portanto, os meus pais sempre com muito receio, não sei se aqui parte da ansiedade também não é um bocadinho às vezes passada pelos pais. Eu não vou dizer nada, a psicóloga é a Juliana, eu não digo nada. Então... É a menina dos papás. talvez. Os pais querem sempre os melhores para os Sim, filhos. exatamente, sim. Os pais querem sempre os melhores para os filhos, Claro, não é? claro, Então sim. tinham um bocadinho de receio de... Diziam, pronto, Juliana, mas tens aqui uma coisa segura, não é? E agora vais sair de algo que tens seguro para algo que tu não sabes como é que vai ser. Pronto, mas... Vai depender só da Juliana. Exatamente. E ajudando aqui alguém que nos esteja a ver ou a ouvir, exatamente que esteja nesse ponto de decisão. O que é que se deve ponderar? O que é que a Juliana ponderou? Pronto, quando eu fiz aqui quando eu tomei esta decisão, eu não tomei uma decisão de cabeça quente, foi algo pensado, não é, ao longo de algum tempo, e percebi que iria conseguir, pronto, ter aqui este caminho sozinha, porque as coisas estavam a correr bem, a fluir, por isso a pessoa, se não experimentar, ela não vai saber se vai correr bem ou mal, Claro, não é? é verdade. Aquilo que eu dizia muito aos meus pais e amigos quando falava sobre o assunto era mesmo isso, se eu não tentar agora, vou tentar quando, não é? Vou ficar sempre a pensar, Se deu. e se, pronto, não vale a pena nós ficarmos a pensar, e se, temos realmente de arriscar, pronto, e depois lidamos com a situação, se correr tudo bem, ótimo, vamos nos manter. Se as coisas não correrem bem, pronto, vamos então rever aqui o que é preciso ser feito e fazer novamente. E aqui ficou. Sim. Então, hoje em dia, o seu trabalho é 90% online. Sim, exatamente, sim. Portanto, eu também depois colaboro aqui com com um ateliê, uma clínica, em que dou algumas consultas pontuais presenciais. Portanto, o resto é tudo online e mesmo pessoas... Todo o mundo. Sim, exatamente, sim. É muito mais fácil as pessoas hoje em dia chegarem, portanto, a terem consultas e esta disponibilidade através do online. Sim, é muito mais fácil, estão no conforto da sua casa, muito mais tranquilo. Eu tenho pessoas que vivem até relativamente perto de mim, até podiam ir, por exemplo, ao local onde eu dou consultas presenciais e não querem por uma questão de comodidade. Pronto. E a pessoa, o facto de estar ali protegida por um ecrã, ajuda a expor-se mais ou não? Depende da pessoa. Há pessoas que vão à consulta muito reticente e depois só ao fim de 1, 2, 3 consultas, quando percebem efetivamente que podem confiar, é que se abrem. Há outras que já vão naquele mindset de, pronto, eu estou aqui... Eu vim fazer isto porque eu quis, não é? Exatamente. Ninguém me obrigou. Sim, eu vim aqui fazer isto porque eu quis, porque eu preciso, porque eu tenho esta necessidade, portanto, e abrem-se muito e corre tudo muito bem. Acho que o ter uma tela à frente não impede nada. É uma altura que a pessoa já não a vê, não é? Já quase como que se não existisse. Sim, pronto, acho que é muito natural, portanto, as pessoas dão-se muito bem e nunca tive nenhum caso, pode vir a acontecer, não é? Mas nunca tive nenhum caso em que a pessoa dissesse, olha, eu não me dei com esta modalidade, vou procurar outra psicóloga para ter presencial. Pronto, Sim, nunca aconteceu, claro. Pode vir a acontecer, efetivamente, sim. mas as pessoas estão muito habituadas hoje em dia. Sim, hoje em dia já é tudo muito, já se fala muito pelo telefone. Sim. Então, hoje vamos falar de ansiedade e perturbações alimentares, mas vamos começar aqui pela Ansiedade. não queridinha, neste caso, ia dizer a queridinha, mas não queridinha. O que é isto de ansiedade? Então, a ansiedade é uma emoção primária, todos nós sentimos, nós já nascemos com ela, só não é bom nem positivo para nós quando ela ultrapassa aquilo que nós somos capazes de tolerar. Falando assim de uma forma muito simples. Exatamente. É como o colesterol, ele está lá, mas quando passa ao nível, exatamente, o médico vem e chateia-se. Sim. Não, mas é um bocado isto, não é? Sim. É como o sal, como o açúcar no sangue, não é? Sim. Há um nível que é saudável. Estás a olhar para mim com essa cara? Foi eu acho que foi um bom exemplo. É uma coisa... É normal, nasce existe lá, connosco. sim. É como a alegria, como a tristeza, como a raiva, portanto são emoções que estão dentro de nós. Quando nós sabemos geri-las, está tudo bem.
quando não conseguimos gerir estas emoções, pronto, então aí acaba por haver aqui um descontrolo, afeta a pessoa não só a nível emocional, mas também a nível físico, não é? Portanto, já devem ter tido se calhar situações em que estavam ligeiramente ansiosas pronto, uma entrevista de emprego ou algo do género e começar a ficar com dores de barriga, não é? Portanto, ter de ir à casa de banho ou ter uma diarreia ou fazer muito xixi, estar constantemente aí a fazer xixi, dores de estômago, enjoadas, portanto, o mal disposto. Tudo isto acabam por ser aqui sintomas físicos, não é? Nós podemos gerir muito bem, portanto, vai uma entrevista de emprego. Sim, porque há pessoas que sabem isso e já gerem isso, lá está. Exatamente, sim. Porque, por exemplo, É normal. eu sempre fui uma pessoa muito... Se eu disser agora ansiosa, a minha mãe vai-me dizer: Estressada. foste dizer que eras ansiosa, não digas isso na televisão, não vale a pena. Ah, mas é verdade. Agitada. Agitada, exato. Movimentada, enérgica. Sim, com muita vida, muita Mas vida. nunca me aconteceu isso. Fiquei abismada há muitos anos quando alguém disse: não sei o quê, quando estou assim vou muito à casa de banho. É, porque o que é que isso ajuda? Mas a pessoa não controla, lá está, um sintoma físico associado a uma emoção. Exatamente, sim. É um sintoma físico associado a uma emoção que quando nós conseguimos gerir, portanto, é perfeitamente normal nós termos estes sintomas físicos, se forem leves e conseguirmos gerir, tudo bem. Por exemplo, como a entrevista, como eu estava a dar o exemplo. Vamos à É entrevista, normal a depois pessoa estar passou um e está bocadinho tudo bem. ansiosa, um bocadinho nervosa, um Faz bocadinho... parte. Não é? Não tem mal nenhum de sentir Exatamente. esse tipo de emoções. Sim. A situação é Quando não Fazer o conseguimos controle. realmente gerir e Claro. depois, portanto, toda esta ansiedade leva para questões muito mais elevadas, não é? As crises de ansiedade, porque sentir ansiedade é normal, ter as crises de ansiedade ao ponto de nos impedir de fazer alguma coisa no nosso dia é que já não é normal, não é? Portanto, as crises de ansiedade, depois os ataques de pânico são toda uma outra questão, isso aí acaba por nos impedir de ter... de estar bem e ter uma saúde física e mental, pronto, tranquila, bem. Já que falou disso, o que é aqui a diferença? E nós temos depois umas fotos para mostrar, mas o que é aqui a diferença de ansiedade, de uma crise de ansiedade e de um ataque de pânico? Então, a ansiedade... Muitas vezes isto está tudo ligado ou não tem nada a ver? Sim, sim. Portanto, a ansiedade, no fundo, é algo que nós temos e podemos ter gradualmente ao longo do nosso dia. Ou seja, sabemos que vamos ter uma situação que nos vai criar mais ansiedade ao longo do dia, sei lá, uma conversa com o chefe, uma entrevista, uma ida ao médico, pronto. Então já acordamos ansiosos, temos aqui alguns sintomas e conseguimos lidar bem com a situação, não é? Mau feitio conta? É porque eu me dá para ter muito mau feitio. Não sei, talvez, Sim. pode ser. Não Ter uma sei, forma eu tenho que estudar, tenho que oferecer o meu corpo à ciência para ser estudado. Me dá para ter mau feitio. Pronto, a Mas eu tenho uma ansiedade... justificação, para já vos conto. A ansiedade é mesmo algo que nós já acordamos com ela, conseguimos identificar o motivo, Sim. portanto, conseguimos identificar, ok, eu sei que estou ansiosa por isto, por esta situação, Ok. ou que vai acontecer, ou que aconteceu, pronto. Um ataque de pânico é diferente, aparece como um pico de ansiedade em que nós podemos estar a dormir, podemos estar a estudar, podemos estar a fazer no sofá, a ver um filme, qualquer coisa. E de repente a pessoa sente-se mal. Exatamente, sente-se muito mal, portanto, batimentos cardíacos muito acelerados, a falta de ar, sensação de desmaio, chorar, portanto, é um pico em que a pessoa não consegue perceber e acha mesmo que até vai morrer. Pode pensar, será que estou a ter um ataque cardíaco, o que é que está a acontecer para eu muito estar... forte, a pessoa Exatamente. fica descontrolada. Sim, exatamente, sim. Portanto, no fundo é quase, podemos chamar aqui assim um pico muito elevado de ansiedade, mas que surge assim do nada e a pessoa muitas vezes pode nem sequer conseguir identificar o motivo pelo qual está a ter E que surge porque tem havido ansiedade ou que não sabemos? Sim, mas por norma, sim. É porque já existe aqui um ciclo de ansiedade. Exatamente, sim. Não é? Já existe aqui um Nós ciclo. temos aqui algumas fotos para mostrar isto aqui da diferença entre ansiedade e ataque de pânico, que íamos pedindo que vamos conversando sobre isto. Sim. Qual slideshow? Não, enganámos-nos, não é este. É o outro que diz ataques de pânico, está bem? Este aqui era para a gente se acalmar, nós agora ainda queremos saber qual é a diferença. Já, vamos lá. Então, para explicar aqui a diferença do que é a ansiedade e os ataques de pânico e como é que a pessoa também pode, se a pessoa identificar, ajuda, quando a pessoa identifica que isto é um problema, pode ajudar a controlar.
Sim, portanto, quando a pessoa. Um dos objetivos e uma das coisas que nós fazemos muito nas consultas, em terapia, é identificar, portanto, o motivo, a causa por qual aquela ansiedade está a surgir. A partir do momento em que nós conseguimos identificar a causa ou as causas, começamos a trabalhar sobre elas e começar a encontrar aqui estratégias para conseguir gerir a situação em específico ou as situações e a pessoa depois, no seu dia-a-dia, sempre que se confrontar com essas situações, conseguir realmente gerir o melhor possível e mesmo que sinta ansiedade, que seja uma ansiedade adaptativa, Exato, consiga vá conseguir lidar. controlar Exatamente. para... Portanto, estamos aqui a ver aquilo que já tínhamos falado, que um ataque de pânico ocorre num pico e a crise de ansiedade começa e vai aumentando, a crise vai aumentando. Sim, exatamente. Portanto, ela pode ir efetivamente aumentando ao longo do dia, não é? Até chegar àquela situação em específico, se houver uma situação em específico. Porque às vezes E não depois, existe situação. exatamente. E depois de passar, ela pode realmente começar a diminuir e a pessoa depois já lida melhor com o seu dia. E é engraçado porque aqui quando refere o ataque de pânico, o vou morrer, não consigo respirar, mas achei interessante que aqui diz vou enlouquecer e o meu coração vai parar. Sim, sim, é verdade, porque muitas vezes as pessoas não conseguem identificar o motivo ou a causa, porque se for uma crise de ansiedade, já estão ansiosas e conseguem identificar e sabem que estão a ter aquela crise ou aquela ansiedade muito elevada por causa daquele motivo. Mas se nós Agora quando é uma tivermos... coisa assim do nada, não é? Exatamente, se tivermos a ver um filme ou algo do género muito tranquilos e surgir aqui um ataque de pânico, a pessoa realmente fica muito mal e pensa o que é que se está a passar, eu vou Isso é enlouquecer. o quê? É porque é uma descarga de adrenalina ou Sim. não há uma justificação física para isso? Sim, pode ser, efetivamente, aqui uma descarga, mas não há propriamente assim uma justificação para que, pronto, aconteçam aqui os ataques de pânico, a não ser estar associado, se calhar, a um ciclo de ansiedade que já existe anteriormente. Nós agora estamos a ver aqui o que é isto da ansiedade, portanto, a tal vontade de chorar, já acorda assim meio apreensivo, não é? Estamos aqui a Exatamente, ver, sim. portanto, isto é a ansiedade. É alguma coisa, vamos lá, mais generalizada, pode-se dizer assim? Sim. E agora temos a seguir, penso eu, o ataque de pânico, não é? Ah, não, mas pronto. Os comportamentos ficam desorganizados e passa o dia com uma grande angústia. Exatamente. Portanto, às vezes a ansiedade não precisa só ser aquele nervosinho miudinho, Não. pode ser este sentimento de tristeza. Sim, assim, por norma nós associamos muita tristeza, depressão, exatamente, mas não significa que se nós estejamos muito ansiosos não ficamos tristes pelo facto de não sabermos lidar com Tal as angústia que situações. referia ali, não é? Exatamente, ficamos angustiados e tristes e questionamos o porquê de eu me sentir assim, porque é que isto me acontece, porque é que eu não sou capaz de lidar com a ansiedade ou com estas questões que me trazem ansiedade. Pronto, e esta tristeza vem aqui um bocadinho associada a isso. Então, de que modo é que os nossos pensamentos podem condicionar ou influenciar ou potenciar a ansiedade? Sim, então, os nossos pensamentos são tudo, não é? A forma como nós pensamos. Eu sei, isto são perguntas quase de retórica, estou a brincar. É, Mas- minimamente. Sim, a forma como nós pensamos influencia muito a forma como nós agimos e aquilo que nós sentimos acima de tudo. Portanto, se nós nos focarmos muito num problema, ou seja, se tivermos aqui uma mente inflexível, ou seja, nós sabemos que temos aquele Engraçado problema. essa frase que disse, uma mente inflexível. Sim, porque nós queremos é trabalhar para sermos mais flexíveis connosco próprios, não é só com os outros, não é? Porque com os Com outros as nós somos... situações, não é? Diga? E com as situações que nos Sim, ocorrem. exatamente, e com as situações, sim. Porque nós com as pessoas somos muito flexíveis e até perdoamos uma coisa ou outra, mas connosco nós não... Nem sempre somos capazes de o fazer, não é? Somos muito autocríticos, portanto, temos aqui uma mente muito inflexível. Quando nós temos aqui esta mente inflexível, acontece que focamos-nos muito num problema, estamos constantemente a pensar nele, estamos constantemente a ruminar no assunto, na situação, pronto, e tudo isto torna-nos aqui... Ruminar é das vacas, meus amigos. Não é nosso. Mas Sim, é mas isto, ruminar não é é? estarmos constantemente Eu a pensar, sei, isto sim. estar a pensar sempre. Sim. Mas é para dizer o nosso aparelho digestivo não funciona assim. Certo. E aqui a cabeça também não é. Quando se está aqui muito a pensar, não. E como é que se faz? Como é que se controla isso? Sim. Então, em primeiro lugar, terapia, não é? Ajuda muito conseguirmos identificar os motivos e as causas portanto, as causas que nos estão a levar a ter estes comportamentos, pensamentos, estas situações menos boas no nosso dia.
Mas existem outras estratégias, não é, que as pessoas vão aplicando, mas claro que a pessoa pode saber muito bem, mas se depois não conseguir identificar ou trabalhar no problema, se o problema não tiver a ser trabalhado, a pessoa até se pode sentir mal por não estar a conseguir aplicar, porque às vezes, pronto, passa nas redes sociais e vê, tem de fazer meditação, Tem de tem fazer de isto, fazer, sim. exatamente, tem de fazer exercício físico, tem de fazer isto e aquilo. Ok, efetivamente são coisas que fazem muito bem, mas e se a pessoa estiver numa crise de ansiedade ou estiver muito ansiosa, ela não vai conseguir meter os fones e começar a ouvir uma meditação. Vai querer mandar tudo pelo ar porque não consegue. Provavelmente nem consegue ligar os fones com o Bluetooth ao aparelho. Exatamente, exatamente. Portanto, é importante, acima de tudo, fazermos terapia, não é? Existir aqui o acompanhamento psicológico, perceber quais é que são as questões a serem trabalhadas e depois, claro, todas as estratégias que existem, que pode ser a respiração consciente. Vamos falar agora daqui de algumas estratégias, porque é muito difícil estar a ver outra pessoa aqui ao nosso lado e muitas vezes a outra pessoa que está ao nosso lado é alguém que nós amamos, não é? É claro. Mas é alguém que nós amamos e achar que a pessoa está completamente descontrolada a fazer, como nós dizemos, um filme. Estás a fazer um filme, isso não é nada, Sim, mas a pessoa não valorizar. consegue gerir, não é? Sim, exatamente. Portanto, é muito importante quando da pessoa que está ao nosso lado, seja uma amiga, sejam os pais, o marido, pronto, seja quem for, não desvalorizar a ansiedade e os sintomas que aquela pessoa está a ter, porque são muito importantes, não é? Nós não desvalorizamos quem parte uma perna, porque se vê, é visível, mas porque é que desvalorizamos problemas e questões da saúde mental? Só porque não é visível, não é? Pronto, é muito A pessoa fácil. pode estar com uma perna partida emocionalmente e pronto, e nós não sabemos, não é? Exatamente, sim, é muito fácil dizer, mas isso não é nada. Ok, se calhar para aquela pessoa que está a dizer isso não é nada, mas para a pessoa que está a sentir é muito. Se ela não está a conseguir gerir e está a ter todas estas questões de ansiedade, até ataques de pânico, para ela está a ser muito difícil gerir uma coisa que para a outra pessoa não é nada. Portanto, é importante sim a pessoa que está ser sensível, não desvalorizar. Em momentos de crise de ansiedade ou até de um ataque de pânico, a própria pessoa conseguir realmente tirá-la de cena, ou seja, vamos supor que isto está a acontecer numa sala, Exato. ok, vamos tentar ir para a varanda, apanhar um bocadinho de ar, sair daquela situação em Eu com que pessoas estão... nervosas não gosto de ir para a varanda. Sim, pronto, a Terraço! janela, exatamente, apanhar um bocadinho Não, mas de é ar. apanhar ar. Não, não, mas eu sou esta pessoa que tipo, Sim, sim, nunca se sim. sabe, não é? O que é que as Claro, pessoas pensam, não é? claro, Quando a pessoa exatamente. está descontrolada, está descontrolada. Claro, claro que sim. Portanto, tentar tirá-la daquele local, fazer umas respirações em E é isto que conjunto. temos aqui, podemos ver e comentar, não é? Temos aqui umas fotos que falam sobre ansiedade e sobre como é que nós podemos gerir. Pronto. Façam em conjunto respirações lentas e profundas. O que é Sim. isto? Portanto, não precisamos ter aqui nenhum curso de meditação nem algo do género para saber fazer. Portanto, é em vez de respirarmos só pelo peito, porque não sei se já vos aconteceu quando estão ansiosas, perceberem que estão a respirar mais por esta parte de cima, não é? Parece que Mais bate pelo aqui. peito, No exatamente. pescoço, não é? Ok, vamos deixar de respirar por aqui e começar a respirar mais pela barriga, como com os bebés, não é? Sim. Se nós virmos um bebê a dormir muito tranquilo, nós vemos que ele está a fazer uma respiração completa. Não é? Respira pela barriguinha, vamos aquela barriguinha aumentar muito, não é? E depois a esvaziar. E depois a esvaziar. Portanto, isto são respirações completas. Quando uma pessoa está com muita ansiedade, numa crise de ansiedade, está a ter respirações mais subidas, mais pelo peito. Nós queremos deixar de ter as respirações aqui e começar a levá-las aqui um bocadinho para a parte de baixo, não é? Portanto, respirações completas é respirar mesmo, mandar a barriguinha cá para fora e depois expirar e mandar tudo. Pronto, e no fundo é fazermos isto, não precisamos ter nenhum curso, é mesmo ajudar a pessoa, ok, olha, vamos parar, sentar um bocadinho, ou em pé, que uma pessoa se sentir melhor, vamos fazer aqui umas respirações em conjunto, porque vai ajudar. Porquê que as respirações profundas ajudam? Porque nos traz para o presente, porque nos concentramos na respiração, não é? Concentramos como é que nós vamos E respirar. refere aqui na imagem que estávamos a ver que baixa aqui também o batimento cardíaco, não é? E ajuda. Tranquiliza, exatamente, porque a pessoa desfoca-se da situação que lhe está a trazer muita ansiedade e foca-se mais no momento presente, exatamente. Neste caso, nas respirações. Segura a mão delicadamente.
Sim, Para ajudar aqui a dar alguma contenção? sim, talvez, e para a pessoa sentir que não está sozinha, que está ali com alguma segurança. É importante percebermos que a pessoa que está connosco, que está ali para nos apoiar e que não está a desvalorizar e a ignorar aquela situação. Portanto, o toque pode ajudar. Não um toque, um abraço, porque a pessoa, se estiver muito aflita para respirar, E o pode. abraço ainda vai parecer que a pessoa fica com falta de ar. Exatamente, sim. Portanto, numa primeira fase, não, tentar mesmo dar assim, pronto, tocar na mão, dar a mão à pessoa, pode ajudar, sim. E mais? Mostre-se. Mostre-se. Disponível. Sim. Disponível. Mostre-se. Exato. Sim, portanto, mostrar, a pessoa mostrar-se disponível é realmente a pessoa mostrar que está ali para ela, que não está a ignorar, que não está a desvalorizar. É, ok, olha, eu até não sei o que tu estás a sentir porque nunca senti, mas eu apoio-te, eu percebo que estás aqui, portanto, não estás bem, eu estou aqui contigo, não te vou deixar. É esta disponibilidade. Tem ali uma coisa que diz que ofereça a sua escuta ativa, ou seja, está mesmo a Ali ouvir, presente, está exatamente. mesmo ou a não ouvir, ou só estar em silêncio, mas está ali, não é? Sim, exatamente. Portanto, às vezes estar em silêncio é excelente. A pessoa falar, desabafar, mandar tudo cá para fora, mesmo que para a outra pessoa, lá está, não seja nada de especial, estar ali E ok, e ouvir e conseguir colocar-se no lugar do outro. E cá está, retirar a pessoa do Do ambiente, ambiente, exatamente, sim. porque ajuda aqui a ver outro cenário e a Sim, mudar a sim, e perspectiva. exatamente. O sair daquele sítio em que a situação está a acontecer ajuda. E para quem já viveu isto uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, e às vezes começa a ser difícil de gerir, nós podemos agora vir, difícil de gerir, estar sempre a ver aí a outra pessoa e a própria fica impaciente com, mas porque é que estás assim outra vez? O Sim. que é que nós podemos dizer para ajudar esta pessoa que tem outra pessoa que ainda não conseguiu ultrapassar uma situação? Ok, então é importante que a pessoa seja paciente, não é? E incentivar a procura de ajuda externa. Se aquela pessoa já não está a conseguir ajudar, o companheiro, pronto, seja ela quem for, ok, incentivar, procurar alguém externo, um psicólogo neste caso, não é? Para a ajudar. Porque se depois a pessoa se começar a sentir melhor e começar a fazer terapia, pronto, acaba por haver toda aqui uma mudança e até se for um desgaste de relação, não é? Por causa de todas estas crises que estão a acontecer. Que há muitas Tudo. relações que acabam até por isto, não é? Sim, exatamente. Tudo acaba por também se encaixar. Faz sentido. Sim, sim. E então, existem sintomas físicos associados, já falámos aqui, ou é tudo na cabeça das pessoas? Não. Porque às vezes quem está do outro lado pensa, isso é tudo da tua cabeça, isso Mas começa não na existe. cabeça. Certo, mas os sintomas físicos são reais, são mesmo reais. Portanto, dores de estômago, gastrites que existem. Lá está, agora voltando aqui um bocadinho à minha infância, aquilo que estávamos a Sim, falar no sim. início, quando eu tive aquela fase ali no 12º ano em que comecei a sentir muita ansiedade, começava a ter muitas dores de estômago. Então, fui ao gastroenterologista, fazer endoscopia, por aí fora, e ele dizia, olha, não tens nada, não tens nada, portanto... E na altura até foi um pouco insensível e disse, olha, tens é de procurar aqui ajuda porque é tudo da tua cabeça. Pois. Pronto, e... Isto é tudo da tua cabeça, é uma chatice, não é? É, sim, porque eu lembro que fiquei super revoltada, saí da consulta e disse aos meus pais, então eu vou viver toda a vida com estas dores, vou passar mal toda a vida por causa disto, não é? Pronto, não há solução, não há nada que possam fazer. E pronto, e depois efetivamente percebi que com o acompanhamento e aprender a gerir todas as situações que eu tinha para gerir, as coisas começaram a acalmar. Portanto, sim, os sintomas físicos são reais, as pessoas sentem mesmo. Quando eu digo dor de estômago, digo, há pessoas que têm problemas na pele. Várias reações. Exatamente, várias reações. Dores de cabeça também? Dores de cabeça, sim, tensão muscular, dores de barriga, tudo isto são sintomas associados à ansiedade, que a pessoa pensa que não é nada, mas é. E agora, temos aqui aquele assunto que nos traz cá hoje, pronto, estamos aqui a falar de ansiedade, isto tudo é um conjunto e eu acho que é importante entendermos isto tudo, que é, de que forma é que a comida pode estar relacionada aqui com toda esta questão da ansiedade? Sim, então, há pessoas que acabam por procurar um bocadinho a comida de uma forma até inconsciente, quase como se fosse uma bengala, não é? Porquê? Nós sabemos que a comida nos traz prazer.
certo? Pronto, então existe aqui uma hormona da felicidade associada à comida, aos doces. Quando a pessoa come, mesmo que dissessem que não havia, eu não acreditava. sim, quando a pessoa come, normalmente ela sente-se muito bem, não é? Portanto, sente assim com muito prazer. Quando está ansiosa, e isto aqui não é a pessoa não pensa, vou comer para me sentir bem porque estou ansiosa. Não. Isto é muito inconsciente, portanto, não significa que toda a gente que tem ansiedade tenha questões de. Estamos aqui hoje a falar de vários assuntos Exatamente. e cada um se identificará com o que fizer sentido para Sim, si. portanto, fome emocional e compulsão alimentar, isto não está diretamente ligado à ansiedade, no sentido em que todas as pessoas que sentem ansiedade vão ter perturbações alimentares. Aliás, até já vimos que cada um tem as suas dores. Exatamente. Isto é uma dor, mas diferente. Exatamente, portanto, manifesta-se todos de uma forma diferente, as pessoas, não é? Nós somos pessoas diferentes, portanto, podemos até ter o mesmo problema que ele vai se manifestar de uma forma diferente em nós. Pronto, então, no fundo, aquilo que acontece é a pessoa procura a comida para se sentir bem. E depois, claro, vem a culpa, a frustração, porque quando comem acabam por comer em quantidades muito elevadas, não é? Depois já há sintomas físicos, portanto, má disposição, acabam até por... Que são sintomas físicos normais de quem comeu demais, de quem não ouviu o corpo a dizer que já chega, não é? Exatamente, sim, é isso mesmo. Portanto, não conseguem mesmo controlar e existe a fome emocional, existe a compulsão alimentar, são coisas diferentes, apesar de estarem... Qual é a diferença da fome emocional e da compulsão? Então, a fome emocional, assim de uma forma muito simples e prática, aquilo que eu costumo explicar aos meus pacientes para eles conseguirem perceber que o que têm ou é compulsão ou é fome emocional, é quando nós estamos tristes, ansiosos e temos vontade de comer alguma coisa em específico, ou um doce, ou há pessoas que são mais para os salgados, mas querem comer aquela coisa em específico, por exemplo, um chocolate qualquer. Ok, vão, comem e sentem-se bem, sentem-se confortados, não passam daí, ok? Mas isto pode acontecer várias vezes ao dia. Uma compulsão alimentar é, num curto período de tempo, por exemplo, em 20 minutos ou algo do género, comer uma quantidade de comida que normalmente não comeria ou que, comparado com a sociedade, não é... Come inconscientemente. E que come inconscientemente, sim. E quando falamos em compulsão alimentar é, num curto período de tempo, comer, por exemplo, um pacote de bolachas, comer os iogurtes, comer os rissóis que estão no frigorífico. Portanto, isto acaba por ser uma compulsão e é efetivamente grave, sim. É grave, não é? Sim, porque depois traz toda aqui uma Rest in questão. peace aos pacotes Depois vem o de bolacha. após, não é? Sim, e depois vem o após e depois a pessoa quer sentir-se bem com ela ou porque está numa dieta ou porque não quer aumentar de peso, então depois acaba por afetar a autoestima da pessoa, pronto, vem muita autocrítica e tudo isto está muito ligado pronto, à própria pessoa e à forma como ela também se vê, pronto, e então a compulsão alimentar é algo que realmente afeta. E é possível a pessoa não ter assim grandes, porque estamos a falar que isto está relacionado com a ansiedade, não é? Mas a pessoa não ter, por exemplo, outros sintomas que há bocado falámos, nunca teve um ataque de pânico, nunca teve uma dor, se calhar teve, mas não relacionou diretamente com a ansiedade, mas ver que esta ansiedade se está a manifestar só aqui na comida, é possível isto estar a acontecer? Sim, exatamente. Por exemplo, acontece muito pessoas que têm excesso de peso e começam uma dieta e sabem que estão a seguir um plano e que vão ter daí a 2 semanas uma consulta. Então querem ter resultados e querem mostrar resultados à nutricionista, por exemplo. Acontece que começa a entrar numa grande ansiedade, não consegue gerir essa ansiedade porque quer mostrar resultados, quer ela própria ter resultados, então acaba por ter aqui uma descompensação e comer. Ou seja, em vez de aquilo estar a ser uma coisa positiva, acaba por estar a ser um peso excessivo. Exatamente, pronto. Mas por norma já são pessoas com questões, com dificuldades em lidar com a ansiedade e já tiveram questões no passado em que foi difícil para elas lidar com a ansiedade. Portanto, por norma já são pessoas também ansiosas, mas que se calhar, por exemplo, fazer uma dieta é um gatilho. Não te fica, exatamente. Sim. Por isso eu sempre digo, fazer dieta tem que estar preparado. Sim. Então, temos mais umas fotos para mostrar. Não, porque eu tinha aqui uma teoria, mas já lhe digo. Então, alguma vez relacionou a comida às suas emoções? Se calhar a pessoa nunca pensou neste... Exatamente, se calhar nunca pensou nisso, mas... portanto, Feliz, cansada. Exatamente, por estar a comemorar. Eu quando vi eu tenho que vos confessar, não é? Os meus pecados, eu confesso-os aqui muitas vezes. Eu fiz check em todos.
Eu já comi por estar triste. Eu já comi por estar feliz. Estamos felizes, vamos comer qualquer coisa. Sim, vamos Eu já comemorar. comi porque estou cansada e vou ter mais energia se eu comer qualquer coisa só para dar aqui um boost e aguentar. E já comi por comemoração. Eu já fiz estas todas. E agora? Pronto. Segue-me. É assim, Vais ver diagnósticas. Nós podemos- vir aqui e já vamos ao próximo foto. nós podemos realmente comer nestas situações todas, mas comermos de uma forma controlada, em que nós sabemos gerir e que isso não nos traz mal-estar, porque quando é que é problemático ou grave? É quando nos traz o mal-estar. Porque toda a gente, eu estou aqui a brincar, é verdade que já fiz aquilo tudo, mas toda a gente já foi fazer um jantar para Exatamente. comemorar Qualquer sei lá, coisa. um aniversário, um casamento. Sim. Não sei porque estás a falar em aniversário, Cláudia. Ai, estou quase a fazer. E então, toda a gente já fez isto, não é? E isso não é necessariamente mau, até é uma coisa positiva Exatamente. para a Exatamente. pessoa. O problema é quando isto é... Exatamente, quando ultrapassa aquilo que a pessoa considera bom, saudável para ela e lhe traz sofrimento. Portanto, o que para a Cláudia ou para a Ruth pode ser normal, Para outra pessoa para outra pode ser. pessoa pode não ser porque lhe está a causar sofrimento. Isto é quase como ir ao ginásio, não é? A gente vai ao ginásio e vê lá aqueles homens arrões que levantam 50 quilos e 60 quilos. Se pusessem uma coisa daquelas em cima, eu... Ora bem, que se calhar já ficava lá estendida, não é? Portanto, Sim. cada um é que sabe. E Exato. porque às vezes também quando está Lá ias triste... comer porque estavas triste. Exato, lá ia comer. Porque também, lá está, ao contrário, eu também acho que não... Acho, a meu ver, não é assim tão mau se for controlado. Hoje tive um dia... chato, negro, cinzento, não gostei. Em vez de me ir enfiar em casa, opá, hoje vou dar uma volta e vou comer fora. Não é necessariamente mau, não é? Sim. Pronto, a Exatamente. pessoa arranjou aqui uma maneira de lidar com aquilo e, Sim. olha, não posso resolver, vou... Exatamente. Eu Evidentemente defino. aquilo que coma. Até pode ir comer uma salada. Sim, É pá, exatamente. isso é que não pode. Pode até ir ao... Que é impossível, mas Comer uma salada comer um tiveste um dia mau, então o dia fica pior. Pagaste e vais comer uma salada. Oh, Mas meu às Deus. vezes, o simples facto de sair de casa e de estar num ambiente diferente e com uma pessoa diferente, Já até pode estar a comer claro. uma salada ou um hambúrguer que, pronto, que já Até podem ajuda. comer, nem ter vontade de comer, não é? Exatamente, sim. As pessoas estão abatidas. Bem, temos mais uma foto para mostrar ainda sobre este assunto. Portanto, que é um assunto muito sério. O que é que está por trás da compulsão por doce? Olha, outros problemas. não temos assim um bocado. São chatos, não é? Tocam aqui em feridas, não sei. O açúcar aumenta a hormona da felicidade e por isso promove uma sensação de bem-estar. Ai, o brigadeiro. Exatamente. E lá está, no fundo, como forma de proteção, quando a pessoa se sente ansiosa, triste, acaba por procurar os doces para compensar, para se sentir melhor. Pronto. É verdade, é verdade. A minha até uma laranja doce funciona. Pronto. Mas prefiro um brigadeiro. Então, quando há picos de ansiedade, há uma tendência maior para comer muitos doces. Então é aqui que a pessoa tem que começar a Sim. sim. controlar-se. Sim, exatamente. Eu não gosto muito da palavra controlar, porque eu acho que Ok. controle leva ao descontrole. Eu gosto mais de dizer gerir. Pronto, nós vamos Gerir. aprender a gerir ou vamos... nós temos é de gerir a nossa vida. Eu gosto mais de trocar a palavra controlar por gerir. Pois, porque controle é aquilo que há bocado Sim. falava. Vou controlar a alimentação e então Exatamente. fico ansioso porque estou a controlar e como não consigo controlar, descontrolo-me. E é aqui uma bola de neve, não é? Sim, exatamente, é mesmo isso. Portanto, quanto mais nós controlamos, menos nós conseguimos ter controle e gerir a nossa vida. Portanto, é entender, gerir é naquele sentido que umas vezes vamos ganhar, outras vezes vamos perder, não é? E aqui fala de uma coisa que eu acho muito interessante, que é o equilíbrio emocional. É necessário e pode ser proporcionado pela terapia. Lá está, voltamos aqui à terapia. Exatamente, sim. Portanto, o equilíbrio emocional, no fundo, é nós termos um problema e sabermos lidar com o problema, termos estratégias para lidar com o problema. Por isso, quando nós falamos de equilíbrio emocional, está diretamente relacionado com isto, que é nós temos um problema e sabemos gerir. Nós conseguimos equilibrar emocionalmente, conseguimos trabalhar no assunto sem que nos traga um grande sofrimento e uma grande dor. Ou seja, sem, por um lado, ou ter um ataque de pânico, ou ter uma crise, ou ficar inviabilizado de trabalhar, com uma outra pessoa que vai atacar o frigorífico ou a despensa, não é? Portanto, é isto que está a falar, não é? Sim. E alguma estratégia que costumo dar às pessoas
nestas situações? Depende da situação, não é? Eu digo que em psicologia nada é certo. Tudo Nada depende, tudo depende, É porque tudo muito depende da pessoal, pessoa. não é? Exatamente, é tudo muito pessoal, depende da pessoa que está à nossa frente, depende da vida, depende de muita coisa. Mas, no fundo, é a pessoa conseguir ter as estratégias que para ela funcionam, porque uma estratégia para aquela pessoa pode funcionar e para outra não. Pronto, e como mais elas se enquadram e se identificam, a pessoa tem a estratégia, nós trabalhamos sobre o problema, desconstruímos o problema para a pessoa perceber que, ok, então se calhar este problema não é assim tão grande depois Exato. dele ser desconstruído em pequenas partes, não é? Quase como quando olhamos para um puzzle, por exemplo, um puzzle de 1000 peças, ele está todo baralhado, nós pensamos, meu Deus, que confusão que Nunca aqui mais vai. vamos conseguir. Sim, em terapia aquilo que nós fazemos é quase montar o puzzle e colocar as pecinhas cada uma no seu lugar e perceber que realmente as coisas se enquadram, que estão bem e que, pronto, existe uma peça para tudo. E qual é que tem sido o feedback e a importância da terapia na vida destas pessoas? Estamos a falar hoje sobre aqui as perturbações alimentares. Sim. Faz mesmo diferença? Sim, claro. Faz muita Porque a ansiedade eu diferença. acho que já toda a gente sabe Sim. que vai ao psicólogo e que isso ajuda, Aham. ou que pelo menos vai tentando gerir, como disse. Mas nas perturbações alimentares especificamente, faz diferença Sim. ter aqui uma ajuda? Sim, claro que sim, porque as perturbações alimentares não é só compulsão alimentar, nem fome emocional, é uma anorexia, é uma bulimia, portanto, tudo isto é preciso ser trabalhado em consulta e sim, faz, porque efetivamente existem resultados positivos e as pessoas, ao fim de algum tempo, acabam por ter alta, não é? Quando já estão bem e conseguem se gerir sozinhas e têm toda a capacidade e estratégias para conseguir fazê-lo. Portanto, o feedback tem sido muito positivo e que assim Ou continue. seja, a pessoa não vai deixar nem de ter os problemas, nem Exatamente. ser outra pessoa. Exatamente. Só vai Não saber vai. gerir aquilo tudo Só vai que saber já lidar. existe. Exatamente, vai saber lidar e aprender a lidar com os problemas. Sim. É isto que se faz na terapia. Estão a ver? Não é nenhum bicho de 7 cabeças. Sim, não é? Cada vez mais as pessoas já começam a ter essa. Sim, e nós estamos cá para ir falando as vezes todas que forem necessárias. Exatamente. Como é que a podem contactar, Juliana? Então, eu tenho a minha página no Instagram, que é @julianarocha_psicóloga, portanto podem entrar em contacto por aí. Lá tenho também o meu e-mail associado, podem me enviar um e-mail se sentirem essa necessidade, portanto podem me encontrar através da minha página do Instagram. E vão tendo algumas dicasinhas também pelo meio se seguirem a página. Exatamente, sim, se seguirem a página, portanto, existem muitos posts, publicações, em que vou dando aqui algumas estratégias para a pessoa conseguir, acima de tudo, identificar e lidar com a situação. E agora planos para o futuro? Bem, na psicologia, o meu objetivo é neste momento continuar aqui aquilo que eu estou a fazer, o meu trabalho, este projeto, manter-me aqui na psicologia clínica, até deixar de fazer sentido, que eu acho que não vai deixar, porque gosto efetivamente da Os teus psicologia olhos brilham, clínica. falas disso, sim. Portanto, eu gosto muito e os meus planos é continuar aqui pronto, na psicologia clínica e depois oportunidades se surgirem são bem-vindas, não é? Temos de saber agarrar as oportunidades da vida. Eu e toda a gente que está lá em casa a ouvir. E, portanto, podem contactá-la de toda a parte do mundo. Sim, exatamente. Portanto, podem-me contactar, basta ter uma rede social, um e-mail, um Instagram. Podem-me contactar e podemos ter exatamente as nossas consultas via online e correm muito bem. E correm muito bem. Sim. E é isto. Ai, foi um prazer recebê-la, muito Virgínia. bem. Obrigada. Foi muito bom. Foi um Foi muito prazer. bom, eu pensei que me ia sentir muito penalizada, mas até não foi assim tão mal. Boa. Estou a brincar. Bom. Não, mas muito obrigada. Obrigada eu. E até uma próxima. Até uma próxima. Obrigada. Exatamente, eu acho que tem que nos Já, dizer já. que volta, Já tem que nos estás dizer nisso. que volta. E nós também voltamos, Cláudia. Voltamos no próximo programa pelas 15 horas e convidamos a estar no próximo programa aqui na Curiacos TV com mais projetos, histórias de vida para fazer a diferença. E sabe de uma coisa que lhe queria dizer antes de nos irmos embora, é que realmente está a ver, se calhar estava aí a penitenciar-se, a sentir-se culpado e na realidade só precisa aqui da ajuda de alguém de fora para construir esse puzzle. Vai começar a agrupar as cores, o verde, o azul, o amarelo, vai começar a ver tudo muito mais bonito e colorido. É verdade, não é? Bonito, Ruth, sim. É para isso que nós estamos aqui. Portanto, voltamos no próximo programa, sempre alegres e bem dispostas? Qual será o tema? Não sei, não sei. Já segue as nossas redes sociais? Se já segue, já sabe. Ou ainda Pois não é. sei. Obrigada, até à próxima. Portem-se bem, não comam muito. Só preciso. Controlado.